Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e hoje nós vamos comentar o primeiro prêmio de melhor do mundo recebido por Lamine Yamal. A gente sabe que ao longo da carreira ele vai receber vários prêmios do tipo de várias revistas e instituições diferentes, mas o primeiro já chegou, já está nas mãos do jogador do Barça, já está na sua prateleira de troféus individuais e veio justamente de um lugar que ninguém esperava que fosse homenagear um jogador do Barça. O Diário Marca, um dos jornais mais madridistas e mais radicais que existem na Espanha. Essa premiação, o que ela significa, o quanto ela está repercutindo na Espanha e, evidentemente, se existe alguma relação entre ela e a Bola de Ouro, tudo isso você vai ficar sabendo nesse vídeo. Mas antes, aquele lembrete, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa esse vídeo, ajuda ele a ganhar bastante repercussão. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. E vamos então comentar um pouco sobre qual é o nível de importância desse prêmio do Diário Marca. Esse prêmio do Marca, ele na tradução do espanhol português é Os 100. E o Lamine Yamal, como vencedor, é coroado o Rei dos 100. Como é que funciona? O Diário Marca escolhe 100 jogadores, faz uma lista de 100 atletas que, segundo os jornalistas do Marca, são os 100 melhores jogadores da temporada e envia essa lista para jornalistas e ex-jogadores de vários diferentes países. São 118 votantes, a maioria da Europa, mas também de outros continentes, numa votação muito parecida com a Bola de Ouro, que também faz uma lista prévia e envia para votantes escolherem, dentro daquele escopo, o seu top 10. No Marca, você tem 100, na Bola de Ouro são 23, mas em ambos os casos, cada um dos votantes faz o seu top 10 e de cima para baixo, do primeiro ao 10º, é atribuída uma pontuação diferente para esse jogador. A somatória das pontuações de todos os votantes define o vencedor. É possível, isso daí já é uma curiosidade que muita gente discute e é verdade. É possível o cara não ser escolhido por ninguém como o melhor da temporada e ganhar? Se ele tiver uma boa consistência, segundo, terceiro em todas as listas, e quem aparecer em primeiro, aparece em primeiro em uma, na outra aparece em oitavo, na outra nem aparece, e aí ele vai acabar tendo uma média muito ruim. A somatória da pontuação vai ser muito ruim. É possível, tem muita gente que critica essa possibilidade, que não deveria ser desse jeito, mas é assim que funciona na premiação do Marca, na Bola de Ouro, no FIFA The Best. Na maioria das premiações você tem esse funcionamento e no fundo, até hoje ainda não aconteceu de alguém ganhar a premiação sem ter sido escolhido como o primeiro da lista de uma boa parcela dos votantes, beleza? Então, primeiro ponto aqui, é um prêmio que tem um mecanismo de votação muito parecido com o prêmio de melhor do mundo mais famoso. A Bola de Ouro, entregue pela revista France Football, ela tem um prestígio, ela tem uma aura que nenhuma outra premiação do planeta tem. Por isso ela virou sinônimo de melhor do mundo. Quando a gente vai falar de melhor jogador da temporada, a gente sempre fala da Bola de Ouro. Mas várias outras revistas têm prêmios bastante prestigiados, em uma escala menor, mas também bastante prestigiados. E no caso do Os 100 do Marca, pelo mecanismo de votação e pela atenção que esse prêmio recebe na Espanha, onde tem Barcelona e Real Madrid, que são os clubes que mais produziram bolas de ouro ao longo da história, não é incomum que quem ganhe o prêmio do Marca, meses depois, apareça também como vencedor da Bola de Ouro. Uma das poucas exceções foi o Vinícius Júnior, que ganhou o prêmio do Marca na temporada passada e não repetiu o sucesso na Bola de Ouro. O Diário Marca considerou o Vinícius o melhor do mundo, a France Football entregou a Bola de Ouro pro Rodri. Acredito que todo mundo lembra disso. Portanto, com esse mecanismo de votação, a gente consegue ter muito frequentemente uma prévia da Bola de Ouro olhando
para a premiação do Diário Marca. Mas está feita a ressalva, não é 100% e inclusive na última premiação não houve concordância, os elegidos foram diferentes, beleza? Nesse prêmio do Marca, quem terminou em primeiro lugar foi o Yamal e fecharam o top 3 dois jogadores do PSG, o Dembélé e o Vitinha. Em quarto lugar veio o Rafinha, que para muitos deveria estar no top 3. Para muita gente o Vitinha não jogou mais do que o Rafinha, mas a gente sabe que o fato do PSG ter vencido a Liga dos Campeões e Portugal ter ganhado a Nations League vai fazer com que o Vitinha suba alguns degraus, não por desempenho individual, que também foi excepcional, mas não é isso que muitos votantes levam em conta, e sim pelos títulos acumulados. O Rafinha não ganhou a Champions e não disputou Nations League nem nenhuma competição pela seleção brasileira. Mas o top 3 foi esse. Yamal em primeiro, Dembélé em segundo, Vitinha em terceiro e, só para não deixar a informação incompleta, o Rafinha, que para muita gente era o merecedor de terminar a temporada como um dos melhores do mundo ou o melhor do mundo, acabou fora do top 3, mas está em quarto lugar. Beleza? A gente pode acabar olhando aqui para tentar entender desse top 4 o que justifica a presença de cada um, e eu já dei até um spoiler poucos minutos atrás no caso do Vitinha, mas a realidade é que o Vitinha, ele vai ser muito votado porque ele ganhou a Champions e a Nations League. O Dembélé, ele vai ser muito votado, quem considerar que esse é o critério para o vencedor vai escolher o Dembélé, porque ele foi o artilheiro do time que ganhou a Champions, o fazedor de gols do time que ganhou a Champions. Quem votar no Rafinha vai estar usando o critério de maior eficiência. Ele foi o jogador com mais participações em gol na temporada entre as grandes ligas europeias, tendo sido artilheiro da Champions, tendo sido um dos principais jogadores do Barcelona no Campeonato Espanhol, tendo sido campeão do triplete nacional e sempre fazendo gols importantes no caminho rumo ao título. Então ele foi o jogador mais eficiente. Quem quiser votar, quem acha que o melhor do mundo é eficiência, vai votar no Rafinha. Agora, como é que o Yamal entrou nessa conversa? Porque até janeiro a gente sabia que o Yamal jogava muito, mas ninguém falava dele como o melhor do mundo. O que aconteceu? De onde que o Yamal surgiu a ponto de furar a fila e pelo menos no prêmio do Marca sair vencedor? E afirmo pra você, não vai ser surpresa nenhuma se ele ganhar a bola de ouro. Você pode achar justo ou injusto. Eu acho que tá certo, eu acho que tá errado. Mas surpreso ninguém pode ficar, porque há muito tempo, há muitos meses, se fala de Yamal como possível ganhador da bola de ouro. Por que ele entra nessa conversa? Ele não foi mais eficiente que o Rafinha, ele não ganhou a Nations League como ganhou o Vitinha, ele não ganhou a Champions League sendo artilheiro do time dele como ganhou o Dembélé. E aí é que vem um resgate às origens da bola de ouro. Bola de ouro que não era um prêmio entregue ao melhor jogador do time campeão da Champions e nem ao melhor jogador da Champions. Sempre foi um prêmio extremamente subjetivo, inclusive, mas baseado na capacidade de encantamento que o jogador gerava ao longo da temporada, e que se o Yamal vencer, vai estar resgatando esse espírito. Não dá para negar que o Yamal foi o mais mágico. O Pedri foi muito mágico. O Dembélé teve seus brilhos, embora tenha sido muito mais direto do que mágico. Você teve magia, lampejos, mas nos últimos 4 meses da temporada, toda vez que o Lamine Yamal entrou em campo, ele entrou deixando uma sensação de que o futebol dos velhos tempos, o futebol velha guarda, que a galera tinha abandonado porque não era eficiente, estava sendo ressuscitado e ainda com capacidade de impactar o resultado porque ele estava dando assistência e fazendo gol. Esse jeito moleque, esse jeito driblador, esse jogador que a galera paga ingresso pra assistir jogar, não importa se o time vai ganhar. Eu não torço nem pro time que ele tá jogando, nem pro adversário. Mas eu quero ver esse maluco jogar, porque ele é muito diferente. Ele faz coisas que, quando eu era criança, eu sonhava em fazer
na rua de casa, ou na quadra de casa, ou na quadra do condomínio. Se você cresceu em condomínio não tem problema nenhum, também dá para jogar bola e se divertir, certo? Ele resgata um pouco dessa energia, dessa magia, até dessa inocência do futebol, que durante muito tempo era o que garantia a premiação da Bola de Ouro, e foi nessa época que ela se consolidou como a premiação mais prestigiada do futebol mundial. Inclusive, vou me meter numa polêmica aqui, a Bola de Ouro perde um pouco desse viés de entregar para o jogador que foi mais encantador naquela temporada por causa do Messi, né? Porque ninguém ia conseguir jogar melhor que o Messi. Ninguém ia conseguir ser mais encantador que o Messi. A partir do momento em que o Messi se consolidou como Messi, não tinha mais graça uma premiação individual. O Messi era o merecedor de ganhar o tempo todo. Então, tiveram que reinventar o critério para o prêmio não ficar previsível. E aí começaram, bora dar o prêmio para quem ganhar a Champions, ou para quem ganhar a Copa do Mundo, ou para quem ganhar a Euro. Bora olhar para os times campeões dos principais torneios e dentro desse time escolher alguém para ser o vencedor da premiação. E ainda houve momentos em que o Messi era tão assustador que mesmo assim não era possível dar o prêmio para outro que não fosse ele. Basicamente foi isso. Desse momento em diante, surgiram alguns outros critérios um pouco mais objetivos ou um pouco mais chatos, se você preferir essa palavra, se você preferir esse termo, que fizeram com que o prêmio deixasse de ser pro melhor e mais encantador jogador e passasse a ser pro jogador que foi mais decisivo ou que pelo menos tem os melhores números do time que ganhar ou da seleção que ganhar a competição mais importante naquele ano. O Lamine Yamal ganhando, ele traz de volta essa época do prêmio e agora eu vou dar a minha opinião e me meter nessa conversa. Para mim, na minha opinião, e eu sempre repito isso, eu não estou aqui para acabar com o debate, eu só quero fazer parte dele. É assim que tem que ser a escolha do melhor do mundo. É assim que tem que ser a escolha do Bola de Ouro. Eu não preciso de uma premiação para me dizer que o Dembélé foi o artilheiro do PSG e o PSG ganhou a Champions. Eu vi a final, eu sei que o Dembélé fez os gols e a Champions foi pro PSG. Eu não preciso de uma premiação individual para me dizer que o Vitinha foi o campeão da Nations League. Eu assisti a final da Nations League, eu sei que Portugal ganhou o título. E aí, gosto pra caramba, mas também vamos ser justos aqui no argumento e vamos meter ele aqui na conversa também. Eu não preciso de uma premiação para me dizer que o Rafinha foi o jogador que teve mais gols e assistências na temporada. Ele foi, e é só pesquisar ali as estatísticas e eu vou saber. Essas premiações, para mim, você pode discordar, elas sempre têm que ir para o jogador que tem a maior capacidade de gerar encantamento em quem está assistindo os jogos. Aquele que é capaz de ser merecedor de um prêmio por algo que eu não consigo colocar numa tabela de Excel. Eu preciso enxergá-lo, assisti-lo jogando para poder entender de onde que veio aquela premiação. E lembrando sempre, não é que ele ficou dando drible ali na lateral que não terminou em nada. Ele, além de tudo isso, além do encantamento, além da irreverência, além da capacidade de fazer você pagar ingresso só para assistir ele jogar, ele ainda meteu um monte de gol, ele ainda deu um monte de assistência e ele ainda ganhou títulos. Então ele combina tudo que você pode esperar de um grande jogador, o Lamine Yamal, certo? Eu gostaria que o prêmio voltasse a ter esse critério mais da beleza e da finesse do jogo e menos da tabela de Excel e das estatísticas que podem ser calculadas através disso. Beleza? Vou torcer muito pro vencedor ser o Rafinha, porque eu acho que ele merece pela capacidade de superação. Mas eu acredito que se não for o Dembélé, pela narrativa que se consolidou como critério nos últimos anos de procurar o campeão da Champions e dar o prêmio para ele, com raras exceções, raríssimas exceções, geralmente é assim, ou pro Lamine Yamal, que seria o resgate desses tempos áureos, românticos do futebol e das premiações. Beleza? Para não ficar em cima do muro, eu já disse que é um dos dois, vou tentar adivinhar qual dos dois vai ganhar a Bola de Ouro. Eu acho
que vai acabar sendo o Dembélé. Mas o que eu vou torcer para ser Rafinha ou Yamal não está escrito. E eu espero que você esteja torcendo junto comigo. É muito importante que o Barcelona volte a ter jogadores de protagonismo no campo e também nas premiações. Beleza? Quer concordar ou discordar de alguma coisa que escutou nesse vídeo? Então deixa aí nos comentários. E você ficou até o final, é sinal que você gostou. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa para ele ganhar mais repercussão, uma ferramenta nova que tem aqui no YouTube que ajuda muito os produtores de conteúdo. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.